Meu aviso aos navegantes é: despolitize certos âmbitos da vida. Olá, bem-vindo a mais um Aviso aos Navegantes. Estamos aqui de volta ao nosso cenário usual e o convidado dessa tarde é mestre em filosofia, é professor de filosofia no ensino médio e é autor de 2 livros muito importantes, A Imaginação Totalitária e Contra o Aborto, que vai pavimentar a nossa discussão hoje. Seja muito bem-vindo, Francisco Rado. Muito obrigado. Para aqueles que ainda não te conhecem do nosso público, assim, eu vou pedir para você fazer uma fala rapidinha sobre a sua trajetória, comentar sobre os 2 livros, porque a gente vai focar só em um hoje aqui. Legal. Bom, sou formado em filosofia pelo Mosteiro São Bento, aqui em São Paulo. Sou mestre em filosofia pela PUC. Me interessava pela história da filosofia, de um período muito grande, gostava mesmo de conhecer os filósofos, conhecer o debate. Entrei na filosofia por causa da arte, gosto muito do debate sobre arte. E, de repente, caí na discussão sobre o problema da violência. E sempre me interessei muito por esse assunto. Como é que uma violência se justifica e como a gente vai construindo ciclos de rivalidade? Foi assim que eu pensei o meu livro A Imaginação Totalitária. Fui convidado para escrever esse livro. Para mim foi uma grande surpresa e um grande desafio, porque eu queria pensar a violência a partir da minha própria experiência e não a partir dos meus adversários políticos. Eu queria rever aquilo que a minha cabeça, a minha mente, a minha forma mental é capaz de ter uma crença, ou seja, uma disposição para agir de maneira violenta, uma escolha, ou seja, uma crença que dá base para uma escolha, e uma doutrina que justifica isso. E eu chamei toda essa forma mental de imaginação totalitária no primeiro livro, só para explicar por que nós usamos violência em política em nome não do mal, em nome não de uma desordem, não um mal anárquico, mas em nome do bem, o que é pior. Falo nesse meu primeiro livro sobre o aborto, então faço uma investigação muito pessoal, muito particular, até fazendo um meia-culpa sobre posicionamentos que eu tinha ou que eu tive lá na minha juventude, mostrando que aquela minha arquitetura mental promoveu de maneira bastante prodigiosa e muito bem articulada aborto. Então eu ajudei pessoas a não praticarem, mas dei a legitimidade da escolha abortiva. Isso sempre me perseguiu, portanto, percebe como que a minha forma mental, as minhas crenças e uma série de doutrinas que eu justifico e que eu balizo no mundo influenciou as pessoas a tomarem decisões que são ruins. O caso do aborto entra exatamente nesse ponto para mim, e foi aí que eu, dando sequência às minhas reflexões sobre a imaginação totalitária, puxei esse tema sobre o aborto para demarcar a minha posição num debate público, porque eu sentia muita carência no debate público de como o aborto era discutido. Então, saio da filosofia, no conhecimento da história da filosofia, e entro no debate público através de um assunto que para mim é pessoalmente tão caro. Entendi. E eu acho que o título ele não deixa nenhuma dúvida, né, sobre o que trata o livro. É uma posição, você explica na verdade toda a sua posição e as argumentações aí são todas muito interessantes. E eu queria inclusive destacar como você começa fazendo um esclarecimento. E esse esclarecimento, estou meio parafraseando aqui, mas basicamente você diz que o aborto que você está tratando no livro é a decisão consciente e voluntária de uma mulher interromper a gravidez. Eu queria saber por que você escolheu tratar ou fazer o livro inteiro tratando dessa percepção do aborto, quando é aquela decisão que a mulher tem conscientemente que ela quer resolver aquele problema para ela, que é a gravidez. A questão para mim se justifica da seguinte maneira, né? Quando a gente fala da posição num debate público, ser pró ou contra, a gente demarca um lugar, né? A gente se posiciona dentro de um lugar, como falam hoje, um lugar de fala. Eu queria mostrar, na verdade esse título tem uma brincadeira com isso, né? Porque eu falo desse ponto de vista, diante de interlocutores que falam diante daquele ponto de vista. E o mais curioso para mim é que eu jamais estarei falando para pessoas que estão pensando em abortar. Eu não estou falando, não estou dialogando, eu não estou
querendo incentivar absolutamente nada, ninguém tomar uma decisão sobre nada. Eu estou, na verdade, pensando nas pessoas que falam no espaço público sobre um assunto. Quando você cita uma definição de aborto, para mim é muito importante definir o aborto nos termos corretos. Do que eu estou falando, então? Eu estou falando de uma decisão voluntária, consciente, portanto, de interromper a gravidez. Esta definição de aborto, para mim, ela precisa ser bem estabelecida, porque como eu não estou falando com a pessoa que está pensando em abortar, eu estou conversando, eu estou dialogando com a pessoa que está debatendo o aborto no espaço público. Eu preciso dizer para ela que eu não estou preocupado com dramas pessoais. Eu não estou preocupado com experiências do nível de conflitos internos. Essa pessoa que está pensando em abortar, ela precisa de atenção, ela precisa de um abraço, ela precisa de ser acolhida. Não uma pessoa enfiando o dedo na cara dela, chamando ela de assassina, dizendo que ela está errado, o que ela deve fazer. Eu estou pensando as pessoas que estão escrevendo no espaço público, debatendo no espaço público. Por que isso é importante para mim, definir o aborto nesses termos, então? Porque um aborto consciente, ele é um aborto justificado. Ele é um aborto que precisa de uma doutrina, portanto, uma arquitetura doutrinária, quer dizer, crenças que são estabelecidas em conceitos, que digam, olha, fica tranquilo que não tem problema nenhum você abortar. Por quê? Porque a mulher está tomando decisão sobre o seu próprio corpo. Então, conceito de próprio corpo, conceito de autonomia. Você não está prejudicando ninguém, porque o embrião é só um amontoado de célula. Opa, então, vamos pegar o termo, embrião amontoado de célula. Então, eu não estou investigando, percebe, decisões. Eu estou investigando a linguagem sobre o aborto no debate público. Então, definir o aborto era fundamental, porque eu estaria, nesse sentido, definindo ou ajudando a definir, contribuindo, por exemplo, com a... Percebe qual que é o papel do filósofo no debate? Clarear as ideias. Percebe? Tornar as ideias o mais claro possível e não gerar confusão. No fundo, o que eu quero é justamente gerar uma comunidade em que as pessoas chegam a uma comunhão de termos e não destruição através da rivalidade. Então foi nesse sentido que eu quis precisar com muito rigor o que eu estava falando. Eu achei interessante você falar sobre a questão do debate público, etc., porque de fato a gente nota que o debate sobre o aborto no nosso país, não só aqui na verdade, mas essa forma de debate sobre o tema, ele é bastante superficial, é bastante militante, né? Ele é mais uma réplica e constantemente se toca e se repete os mesmos argumentos, como se fossem falas de uma manifestação mesmo. Alguns são incrivelmente mal formulados, inclusive. E mesmo assim isso chega a pontos absurdos, né? Então, recentemente a nossa corte teve discutindo o tema e convidou, até de forma injusta, uma proporção muito maior de pessoas pró-aborto do que pessoas contra o aborto. E a fala que você tem lá são apelos emocionais e são essas falas que você destrincha no livro. Então é meio como se você estivesse mostrando as cartas que estão no jogo ali, e aí você vai analisar dessa maneira. E você então percebe que há uma superficialidade nesse debate. Parece que a gente está discutindo qualquer questão ideológica, como por exemplo o orçamento, uma política fiscal, quando na verdade a gente está tratando de vidas. E você fala sobre essa questão do ponto de vista antropológico e filosófico do debate, né? Por quê? Por que você aponta que é necessário, antes de tudo, ver, por exemplo, a relação de poder entre mãe e filho? Vou pegar a sua fala e dividir para mim em duas que é importante. Primeiro, questão do debate. Então, quando a gente fala em debate, do ponto de vista da filosofia, ou do ponto de vista da história de uma ética da argumentação, vamos chamar desse jeito, no espaço, sobretudo, público e democrático, delimitar mais ainda a questão, a gente tem que considerar o seguinte, que você tem, basicamente, dois tipos de linguagem. Existem outras, mas dois tipos de linguagem operando. Uma linguagem que é puramente retórica, portanto, ela é uma linguagem puramente de criar aparência. Vamos pensar aqui nos sofistas lá da Grécia Antiga, em que eles são peritos na arte de criar aparência, por isso que o Platão, inclusive, colocará eles como aqueles que desenham, ou são os arquitetos da caverna, que é a polis, que é a democracia.
Então, a linguagem, ela gera sombras, a linguagem gera uma percepção que nos distancia, de algum modo, da experiência efetiva da realidade. E a linguagem da sofística, ou seja, a linguagem retórica, é uma linguagem que, ao criar a aparência, ela também se associa demais com o problema da justiça, com o problema do poder. Então, primeiro nível. O segundo nível é o nível da linguagem argumentativa, quer dizer, daquela linguagem, daquele discurso, daquela argumentação que está realmente interessada não em vencer debate, mas não de dar o melhor argumento. Não é verdades no sentido demolidor do termo, que é até o nome do livro do Protágoras, né? Da verdade ou discursos demolidores. Não. Na verdade, esse discurso é o discurso da filosofia, o discurso erótico da filosofia. Ele é apegado pelo amor à verdade, da ideia de eros, não na ideia de eris, de combate, mas na ideia de comunhão daqueles que buscam a verdade. Então, a argumentação aqui não é puramente persuasiva, embora a persuasão tenha um complemento. A argumentação aqui tenta ser fundamentada no logos, na inteligência, na razão. Isso é importante distinguir no meu livro, porque, embora a ideia de ser pró e contra tenha a aparência de ser argumentação no nível retórico, quero ganhar de você e você quer ganhar de mim, no fundo, o meu livro está mostrando justamente que a linguagem da argumentação filosófica, ela primeiro precisa passar por uma depuração dos termos. E indo agora para o segundo nível, que é o nível da relação de poder. O que eu percebi ao analisar o trânsito dos termos sobre o aborto no espaço do debate público. Primeiro, percebi que aqueles que dominam, aqueles que dão a pauta do debate público atualmente, eles usam o próprio termo debate num nível ruim. Eles usam o próprio termo no nível de propaganda e não no nível de esclarecimento, não no nível de interlocução através de verdades, não da argumentação, mas da pura persuasão. Esta relação ela está fundamentada, antes de tudo, numa relação de poder. Aqueles que têm mais poder dominam os meios de comunicação, sejam financeiramente, sejam politicamente, percebe, a sintonia de como o debate vai ser influenciado. Para mim, esta relação de poder, e aí eu trago para o aborto dessa forma, ela representa também, ela dá a mesma forma, relação de poder assim, que é uma relação de poder grosso modo. Aquele que detém a força pode tomar decisão, impõe aquele que não pode tomar decisão a sua vontade. Uhum. No caso do aborto, isso é replicado. A mulher que tem autonomia sobre o seu próprio corpo, no fundo, o que ela quer é tomar decisão sobre os rumos da vida, inclusive de outro. No caso, a primeira relação, que é a relação embrionária. Percebe? O debate retórico, que é um debate que é determinado por quem tem poder, é replicado numa decisão moral por quem também tem poder ou estimula aquele que tem poder. Percebe? Não sei se ficou claro nesse nível. Até talvez seja, inclusive, um reflexo da... Talvez não, é um reflexo da mentalidade dessas pessoas que estão debatendo dessa forma. Perfeito, perfeito. Quer dizer, no fundo, o que elas estão trazendo com a forma desse debate? Aqueles que têm poder e dominam a linguagem fornecem à mulher, fornecem àqueles que estão tomando decisões abortivas, também uma decisão que é legitimada pelo problema do poder. Uhum. Percebe? A relação da mulher com o seu embrião, com o seu filho, no fundo, passa a ser também justificada e operada pela mesma lógica, pela lógica do poder. Que aqui significa para mim, aquele que tem força determina, né, é uma relação assimétrica. Aquele que tem força determina o mais fraco. E no caso do aborto, aniquila o mais fraco. Eu também gostei, na verdade, de um comentário que você fez, ainda na introdução do livro, e eu tomei a liberdade de fazer uma paráfrase aqui, porque é uma frase grande e, na verdade, essa é a conclusão do raciocínio. Mas você disse que a liberdade é o exercício de impor limite às próprias decisões. Está bem em linha, por exemplo, com o que o Viktor Frankl, por exemplo, comenta também, que ninguém pode tirar a última liberdade da pessoa, que é como ela vai reagir frente às suas próprias decisões. Eu achei isso muito bom. E é interessante porque nessa linha que a gente está argumentando é exatamente isso. A pessoa que hoje está dominando o debate e tentando impor a força, ela está fornecendo à mulher a opção de exercer o seu poder, né? Ou seja, não se restringir mesmo quando isso afeta a vida alheia. Mas eu queria, na verdade, falar sobre isso
Porque, como eu comentei, você é professor de ensino médio, você lida diariamente com os jovens, e eu queria saber qual que é a sua percepção em relação às novas gerações sobre o entendimento deles dessa questão de liberdade e responsabilidade. Se há um entendimento das novas gerações ou se é algo que precisa ser trabalhado. Excelente pergunta. Para mim, a questão da liberdade, antes de responder propriamente essa questão da minha percepção com os jovens, para mim a questão da liberdade ela precisa ser estabelecida não só como um problema ético, se bem que a liberdade é um problema da moralidade, quer dizer, ter autonomia, poder tomar decisões e responder por estas decisões. Você tem basicamente uma tradição filosófica que vem lá da filosofia moderna, que ela pode, não que ela faça, mas que ela pode criar a percepção de, sendo a liberdade a autonomia do sujeito, quer dizer, sendo a liberdade um princípio de autonomia da razão e do sujeito, ela pode criar a falsa percepção de que o sujeito é senhor de si mesmo, de que o sujeito, portanto, é um ser autônomo e absolutamente livre. Essa percepção é uma percepção equivocada na própria desenho da liberdade que surge com os filósofos modernos e tal. Por quê? Porque a liberdade ela depende necessariamente de uma concepção da própria razão e da condição humana. Então, a racionalidade que tem no seu componente o ato da liberdade, ou seja, a possibilidade da liberdade, também restringe a liberdade. Percebe? Eu tenho princípios que restringem a própria liberdade, que são dados pela própria razão. O que significa isso? Dado pela própria natureza do ser racional. Ser racional é reconhecer que você pode tomar decisões, ou seja, é compatível com a possibilidade de escolhas, mas também é compatível com a própria ideia de restrição. E restrições que estabelecem para você limites até onde você ir. Por isso que a razão vai operar com princípios que também são regentes das nossas ações. Reger é estabelecer critérios até onde você pode agir. Para mim isso é muito claro. Então o conceito de liberdade ele não depende só de uma investigação sobre a ética, muito menos sobre política. Ele depende de uma investigação sobre a natureza humana. E é isso que eu pretendi no meu livro. Percebe? Eu preciso desenhar, eu preciso ter uma concepção de natureza humana, de racionalidade, que considera que liberdade não é me colocar na arrogância fatal de me fazer no lugar de Deus. Eu poderia conhecer o bem e o mal, me colocar absolutamente no lugar de Deus e construir um mundo a partir das minhas próprias percepções. Muito pelo contrário. Aqui eu estou defendendo uma visão de mundo em que o ser humano reconhece a sua natureza como ser limitado, frágil, imperfeito, e que ele depende de um comando de princípios, ou seja, ele depende de criar ideais através da racionalidade que restringem a sua liberdade, que é um deles a dignidade, o reconhecimento de que eu estou diante do outro. Então, para mim, isso é fundamental. No caso dos jovens, então, depois desse preâmbulo sobre o conceito de liberdade, que eu acho, não posso perder de vista, é sempre frágil, né? Nós navegamos no mar das incertezas. No caso dos jovens, a gente tem que ter um reconhecimento como geração mais velha de que nós não temos o controle sobre eles. Então, o argumento da ordem, o argumento da disciplina, ele é muito perigoso. O argumento, porque ele gera a ideia de controle aqui. Eu acho que nós temos que dar aos jovens, nessas gerações que estão, a possibilidade de errar, a possibilidade de falhar, a possibilidade de experimentar e quebrar a cara, de praticar atos, assim, com todo respeito, que também possam ser imorais, para ele saber que ele erra, para ele saber que ele é frágil, para ele saber que você não vive num mundo sobre a eterna vigilância. Porque a única vigilância que interessa é da sua própria consciência. Então, quando eu trato esse assunto com as minhas gerações, com os meus alunos, uma das coisas mais importantes para mim, perceber e tratar com eles, obviamente dentro do meu universo de experiência, aquilo que eu acredito também como doutrina, etc., é não moralizar demais a coisa, você percebe? Não estabelecer demais princípios muito fundamentados na ideia de que, cara, você está fazendo errado. Cara, você não pode fazer isso. Cara, isso é imoral. Não. Assim, se permita errar, cara. Se permita experimentar o fato de que você é um ser falho, de que você é um ser imperfeito, de que é um ser que tem experiências degradantes, que você tem experiências
de errar, velho. Um processo de reconhecer a própria natureza claro, humana. Perfeito. O processo de reconhecer a sua própria natureza humana. Porque se você faz o inverso, você falsifica a educação do jovem. Percebe? Você vai tornar ele um cara arrogante, acha que se pode colocar no lugar de todos, falar em nome de todos. E quando o jovem começa a perceber a sua própria natureza é uma natureza limitada, que existe incerteza no mundo, cara, ele fica mais atento, ele reconhece os limites impostos pela própria natureza, impostos pela sua própria racionalidade. É, para mim, assim, a regra básica e, no fundo, o que eu percebo dos jovens, pelo menos aqueles que eu ensino, eles entendem isso muito bem. Agora, nós vivemos numa época que tem dois problemas. Primeiro, nós viemos de um ano 90, 2000, que se constrói, na minha opinião, num profundo senso de niilismo, falta de crença, num verdadeiro senso de que, poxa, o que eu vou fazer agora? Não é a política, não é a... Eu acho essa minha geração, né, passa a juventude entre década de 90 e comecinho nos anos 2000, interessante, né, rica na experiência de decadência, da experiência de niilismo. Por quê? Porque não existe percepção maior para reconhecer a nossa própria natureza. A geração que está vindo agora, criada nas redes, alimentada na percepção das redes, ela é extremamente politizada. E eu acho perigoso você politizar todos os ambientes da vida. É impossível você politizar todos os ambientes da vida. Então, a internet, ela cria uma falsa... Não estou ocupando a internet, né? Ela é um catalisador disso. Ela cria uma falsa percepção de que todas as decisões que se passam no âmbito da vida são politizadas. O que eu estou chamando de decisão politizadas aqui? É aquelas decisões que operam para o universo da ordem, do comando de que o mundo tem que ser... da força. Né? Que o mundo tem que ser ordenado. Que o mundo ele precisa ser moralizado. E se o jovem não quebrar a cara, ele cai nesse grito de guerra, de que então a única coisa que importa é eu abominar aquele que atrapalha o meu universo ordenado. E aí a única ferramenta que ele entende, né? Se é possível de alterar a realidade. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem que ensinar para o jovem é errar, cara. Erra. Interessante. Eu achei, na verdade, muito interessante essa fala sobre a percepção de que ele não está sendo sempre vigiado e que ele tem que responder à sua consciência. Né? Claro. Naturalmente, a religião traz isso já como um fundamento, né? Anterior, então a pessoa não precisa, teoricamente, ser ensinada de maneira secular sobre essa questão, mas talvez não para sempre, né? A gente já tem visto, por exemplo, a China está tentando vigiar eles ao todo tempo e que, no caso, vira a consequência dessa situação em que a forma de exercer poder é a única forma de alterar a realidade, né? Eventualmente ela cai no totalitarismo. Sim. Que é o tema do seu livro anterior. Então agora a gente fez uma dança entre dois livros aí que eu não esperava, achei bastante interessante. Mas ainda no tema de controle, no seu livro, ainda na introdução, você cita uma decisão da Suprema Corte Americana, lá da década de 20, que garantiu a constitucionalidade da esterilização compulsória de pessoas intelectualmente incapacitadas. Então a década de 20 nos Estados Unidos, na verdade especificamente nos Estados Unidos especialmente, né, e também na Europa, mas houve, né, ficou muito famosa a ideia de eugenia, de melhoramento do ambiente genético, e chegou ao ponto deles aprovarem, né, a esterilização de pessoas sem o seu consentimento, como está aqui num vídeo que a gente vai deixar preparado, está na descrição o link, do Tradutores de Direita falando sobre o caso que aconteceu na Carolina do Norte e que afetou acho que 2.200 pessoas que processaram o governo por essa questão. É uma discussão bastante interessante, então para complementar minha conversa aqui, dei uma verificada no vídeo. E eu acho importante comentar sobre o que aconteceu na década de 20 para a gente fazer como Santayana falou, né, e aprender com o passado para evitar de cometer o mesmo erro. Porque a nossa corte hoje ela está infestada com essa praga de ativismo judicial. E a gente tem visto, inclusive, isso no tema do aborto. Então, na sua opinião, uma vez que você conhece a história do que aconteceu nos Estados Unidos, uma vez que a gente sabe as consequências severas que podem chegar a uma decisão assim, tomada de cima, por meio de controle, que é um termo, inclusive, que usam no vídeo. Eles brincaram de ser Deus, acharam que podiam controlar quem ou não teria filho. E a consequência, obviamente, foi desastrosa e desumana. Né? Qual você acha que seria a estratégia para nós, assim, especialmente agora no caso para mim, as pessoas que assistem, que estão no meio do ativismo político, para evitar
que a nossa corte toma uma decisão tão severa quanto essa decisão eugênica? Primeiro vamos entender o que é a eugenia, porque ela é uma ideia tentadora, ela é uma ideia simples, ela é uma ideia muito sedutora nesse sentido. A eugenia é você acelerar um processo natural de aperfeiçoar a natureza. Como você tem a evolução biológica através da seleção natural, o eugênico, ele é um racionalista, ele tem uma cabeça científica e ele tem uma mentalidade bastante esteticista, de estética mesmo, de beleza, de ver a forma, a perfeição. E ele acredita que atuando como um agente na história, ele consegue acelerar o processo de aperfeiçoamento da espécie, preservando aqueles que devem ser preservados e aniquilando aqueles que devem ser aniquilados. Então é uma ideia simples e é uma ideia sedutora. Por quê? É sedutora? Porque, cara, quem não quer viver num mundo perfeito, num mundo de pessoas lindas, num mundo de pessoas que têm harmonia, são bonitas, se respeitam, num mundo em que há o bem, a ordem e a perfeição. Percebe? Como isso é, sedutor, cara. Então, quando você pensa, tá, mas e aquele que é fraco? E aquele que é deformado? E aquele que é feio? E aquele que é débil? E aquele que é ignorante? E aquele que tem dificuldades motoras? E aquele que tem dificuldades cognitivas? Ou seja, e todos aqueles que são considerados outsiders, que são considerados escória, o que você faz com eles? Eles atrapalham o processo. Então, o que a gente pode criar? A gente pode criar mecanismos justamente de controle. E um deles é a eugenia. A eugenia criou um mecanismo de controle aparentemente muito bom. Assim, eficaz. Eficiente. Moralmente, não é moralmente sedutor, moralmente agradável, que você não precisa atuar, percebe? Atuar no sentido do ato da violência mesmo, do horror da guerra. Uhum. Você usa um processo cirúrgico, higiênico, limpo. Uma violência velada, né? Claro, ultravelada, é velada pela higiene, pelo laboratório. Anestesiada, até eu diria. Claro. Fazendo o quê? Primeiro, interrompendo o nascimento de pessoas que são consideradas débeis, ou consideradas degradantes, ou consideradas de qualquer nome, manca, né? Que tenha qualquer defeito. Uhum. Então você faz isso através... Ela tem, antes de tudo, um processo mais negativo, você percebe? Ela para o processo da proliferação dessas pessoas através da esterilização. A outra eugenia, que é mais positiva, mais ativa, é a eugenia nazista, né? Que é aquela eugenia mesmo de ir lá e matar um grupo e criar controle sobre esse grupo. Mas o que é importante aqui? E aqui vamos para a gente fazer o vínculo com a Suprema Corte. O importante aqui é que a eugenia é baseada num princípio de arrogância, num princípio de racionalização profunda da nossa própria condição, de ver o mundo como se eu olhasse sobre o ponto de vista do eterno, o ponto de vista da perfeição, e tudo aquilo que não é o ponto de vista, esse ponto de vista, não se encaixa com esse ponto de vista, eu aniquilo. É se colocar, você brincou aí, no lugar de Deus, não porque eu quero matar vidas, mas é porque eu desejo a ordem e a perfeição. Aqui que está o problema. Deus falhou, no caso, né? Então ele está pensando, eu vou consertar o que Deus não fez. Claro, mas essa é uma concepção equivocada de Deus. Porque, na verdade, Deus ama, inclusive, os desgraçados. Você percebe? Deus acolhe o fracasso humano. Quando ele olha que sua obra é boa, ele olha que a sua obra é boa no nível de que ela também tem gente falha, tem leproso, né? Tem, vamos chamar assim, pecador, né? Tem os desordeiros. Mas no caso da nossa Suprema Corte, qual que é o problema? O problema dela é justamente o problema dos iluminados, quer dizer, da ideia de que eu sou um ser iluminado e eu posso decidir os rumos da história. A gente tem isso com alguns... A Suprema Corte dá esse senso de supremacia, que não tem nada a ver com racial, você percebe? Racial é só uma categoria. Tem qualquer outro tipo de supremacia. Mas ela dá esse senso de responsabilidade histórica, responsabilidade de que eu guio a história. A gente tem falas de alguns dos nossos ministros que exemplificam bem isso. São verdadeiros iluministas, eu estou chamando de iluminista aqui
racionalista, que faz passa a régua de forma perfeita na realidade. E aqui, na verdade, ele está fazendo quase que um pacto fáustico aí, né, da ideia de eu ter querer eternidade. Porque aqui querer eternidade é eu consigo olhar os rumos da história de um ponto de vista que não é o histórico. Esse é o grande erro. Como a gente deve não cair nesse erro? A gente não caindo no erro de olhar a história assim. O maior freio que a gente precisa ter com relação à Suprema Corte é apostar justamente de que num poder como o nosso, que é dividido, ele tem contrapesos e pesos, né, o poder da nossa república, ele precisa ter reconhecimento de que nós, humildemente, não somos assim. De que há limites no poder e que a Suprema Corte precisa ter barreiras claras. E como que você cobra? Você cobra isso dentro desse reconhecimento. Percebe? Então eu volto a falar aqui, eu volto a mencionar isso para mim, que serve como princípio orientador moral e até de posicionamento de militância. Eu não posso acusar a Suprema Corte de algo que eu também caio no mesmo erro, caio na mesma arrogância. Então, a gente tem que reconhecer, sim, que o poder ele é falho, que o poder precisa ser limitado justamente por isso. Para que a soberania não corrompa a nossa percepção de poder. Interessante. Vocês estão gostando da discussão ou não? Olha só, até agora eu não saí da introdução do livro. Isso quer dizer o quê? Que esse livro ele é muito completo. Então, nós decidimos sortear para vocês uma edição do livro, autografada pelo Francisco Raso, como nós fizemos da última vez e que foi um sucesso. Para participar do sorteio, você precisa ir lá no site estebordo.org, vai ter um post explicando para vocês como fazer a inscrição e quem já se cadastrou no site para o último sorteio automaticamente já está concorrendo. Se você, no entanto, está impaciente, está gostando da conversa e quer conferir as coisas no livro, tem também um link na descrição direto para a Amazon, lá você compra e se você usar o nosso link, você vai estar cooperando com o canal também. Minha recomendação, na verdade, é compra um para você. Se você ganhar autografado, você põe na biblioteca e presenteia a pessoa com o que você comprou, certo? Não fica demorando, não. Mas para voltar, Francisco, a gente tem, ainda nos comentários sobre a eugenia, eu gostei que você deu uma explicação. Recentemente também no Tradutores de Direito a gente postou um vídeo de uma ativista canadense, ela é muito interessante. Ela tem uma organização pró-vida, acho que chama For Life, 4 Life, né? .org. E um vídeo dela foi bastante popular no nosso canal, que ela fala sobre o canal do parto milagroso, porque lá no Canadá você pode abortar até o momento anterior ao parto. A pessoa só passa a ter direitos legais quando ela passa pelo canal vaginal e ela de fato foi delivered, eles falam em inglês, né? Está nas mãos do médico. Até lá, se ele quiser, por exemplo, inclusive manter a criança lá forçosamente durante o parto, e eles falam, né, parto com nascimento parcial. Ele deixa a cabeça da criança, puxa as pernas e depois quebra a cabeça da criança dentro do útero, retira o conteúdo cerebral e puxa um morto de dentro da barriga da mãe, é considerado um aborto e não um assassinato. E aí ela brinca com esse absurdo, né? Lógico, do fato de ser a alma mágica do momento em que a pessoa sai do útero, aí ela virou pessoa. E ela está exatamente discutindo sobre a questão da eugenia e a personagem dela não entende o que é eugenia. Ela está do lado de uma pessoa com síndrome de Down e a hora que ela está argumentando sobre o fato de que precisa liberar o aborto para impedir que nasçam crianças doentes, a menina ergue uma placa dizendo eugenia, alô, e ela olha e fica confusa, não sabe o que significa. E de fato, as pessoas são muito ignorantes em relação à origem dessas ideias, né? E o debate do aborto em si, ele nasceu dessa questão, ele nasceu da proposta de eugenia, né? Talvez é considerada, pelo menos pelos próprios abortistas, a campeã da causa abortista, é a Margaret Sanger, que tem, na verdade ela é a fundadora do que veio a ser a Planned Parenthood, que é a maior empresa de aborto do mundo, que tem convênio com o governo dos Estados Unidos, que até hoje o Trump está tentando cancelar esse convênio e não consegue, e ela performa aborto no mundo inteiro, e ela financia, inclusive, ONGs que debatem a favor do aborto aqui. Então, obviamente não é só elas, né? Nós traduzimos também no Tradutor de Direito um livro que conta como George Soros comprou o Partido Democrata por meio de ONGs, e essas mesmo, quer dizer, esse mesmo patrocinador está agindo no Brasil da mesma maneira. Qual que é a sua percepção, ou qual é a sua opinião em relação a, digamos, essa invasão de soberania dessas organizações não governamentais que recebem dinheiro de fora, filosofia de fora, ideologia de fora, para tentar
passar essa ideia eugênica aqui no Brasil? A minha percepção é de que nós precisamos esclarecer isso sempre. Então, assim, não existe forma de combater isso mais promissora e eficiente do que esclarecer as pessoas de que há um universo retórico da linguagem e há um universo em que a linguagem é consistente. Esse é o papel, para mim, da filosofia. A filosofia não pode se arrogar, o intelectual, o filósofo não pode se arrogar em cair na mesma, no mesmo pecado, na mesma falha de combater isso como alguém que deve ser combatido ombro a ombro. Você tem que levar esclarecimento para as pessoas no nível da linguagem e deixar isso muito claro. Então, se você convence uma pessoa destas... Porque no fundo, quem que faz a militância de vanguarda? São as pessoas que estão atuando na universidade, aquela professora universitária, aquele aluno do ensino médio que ouviu o amigo, leu um site, leu numa revista aqui ou acolá. Então tem que tomar cuidado, porque esta malha retórica ela não pode ser substituída por outra malha retórica. Ela precisa ser substituída pelo reconhecimento de que nós devemos combater isso face a face. Devemos combater isso tete a tete, olhando nos olhos das pessoas com quem a gente conversa. Se minha filha vem com ideias abortivas, eu tenho que pegar na mão dela e mostrar para ela que ela está errada. Eu não preciso ficar criando... Claro, tem essa engenharia da comunicação que entra para nós, mas nós não temos que sair daqui lutando com estas abstrações. Se você consegue, com seu vídeo aqui, convencer uma pessoa, convencer outra pessoa de que essas ideias são erradas, de que essas ideias elas precisam ser revistas, você já fez muito mais do que quem tem o poder está conseguindo. Porque o poder, você combate desta forma, você percebe? Se o poder vem com controle, se o poder vem com domínio, você quebra a ordem do poder através da verdade, da linguagem correta. Mas essa linguagem, o que eu quero frisar bem, eu não posso substituir você por uma abstração. Percebe? Existe isso? Existe. Mas o mais importante aqui é que aquele aluno de 17 anos, aquele garoto de 20 anos, fala, puxa vida, cara, estava errado sobre isso. E como que a gente faz? Esclarecendo. Percebe? Isso para mim é o mais importante. Eu não preciso ficar lutando numa atmosfera... claro que a gente depende de apoio público, de apoio de política, etc. Tudo isso é fundamental. Mas, cara, é a base de pessoas reais que interessam. Isso faz muito sentido, de fato, porque em meio a essas discussões a gente percebe que são poucos os jovens, especialmente, que entendem que um feto ele é um ser humano. Porque é uma terminologia com a qual ele não está acostumado. Então ele consegue, por exemplo, repetir, né, a militância que, por exemplo, que um aborto até 3 meses tudo bem, porque ninguém vai sentir dor, ainda não é gente, etc., sem refletir sobre se de fato se trata de um ser. Ele nunca parou para pensar nessa questão, e para ele, não, eu tiro o dente, por que eu não vou tirar, né, uma amórula com 12 células? Não tem importância. E falta esclarecimento. E enquanto a gente está tentando humanizar de fato o debate, né, mostrar que se trata de uma pessoa e que a gente devia estar tomando muito cuidado a fazer uma militância, essas ONGs, etc., essas pessoas que hoje lutam pelo aborto, ela está tentando se mostrar de um ponto de vista humanista, na verdade, que ela se importa com a mãe, né? E que nós que somos contra o aborto, na verdade, estamos contra a vida da mãe. Você comenta sobre essa questão, inclusive, no seu livro, sobre defender um lado não é não defender o outro, uma vez que uma vida... ela tem que nascer, então ela vai ser uma mulher, por exemplo, 50% de chance, certo? De ser uma mulher no futuro que também vai ter direito. Então é a preservação de um direito universal. E eu de fato percebo isso, eu acho que sim, falta educação para as pessoas. E esse simples fato, a questão de perceber que se trata de um ser humano, já é capaz de invalidar metade, se não todos os argumentos, né, abortistas. Que aí passa a ser simplesmente um conflito de direitos em questão, quem tem direito a viver mais, né? Aí o debate muda completamente. Mas você falou uma coisa que é importante, eu fiquei com isso na cabeça. Se você tem uma militância pró-aborto, que é uma militância, que é um ativismo de criar retórica, eu falo bastante nisso no livro, né?
o ativismo que domina a linguagem retórica. O ativismo pró-vida ele não pode ser retórico. O ativismo pró-vida ele não pode cair nessa armadilha. O ativismo pró-vida ele tem, como você mencionou, ser humanista nesse caso, e ser humanista aqui é olhar face a face para o seu adversário. Se uma ativista grita comigo, sou a favor do aborto, eu não preciso olhar para ela e falar, essas feministas estão todas erradas. Não. Eu preciso continuar acreditando que essa pessoa está errada e é possível de mudar de ideia. Você percebe? O único ativismo para quem defende a vida que importa é o ativismo que olha a pessoa como pessoa. Eu não estou defendendo. Veja bem, quem é pró-vida, ou seja, quem é contra o aborto, nesse sentido do termo, ele não é um militante. Ele é aquele que reconhece que o centro da comunidade humana, os membros que participam de toda a comunidade, concorde ou não com as pessoas, são pessoas. E mesmo meu adversário intelectual, meu adversário que é a favor do aborto, ele é alguém que precisa saber que está errado. E para eu falar que ele está errado, não preciso fazer ativismo. Eu preciso chamar ele para conversa. Percebe? Preciso chamar ele de verdade, efetivamente, não para criar rivalidades. Então, como que você faz isso? Desarticulando. O ativismo precisa ser desarticulado. E para ser desarticulado, ele é humanizado. E para ser humanizado, eu tenho que reconhecer as pessoas que estão envolvidas nele. Cara, eu mudei de ideia. Eu era a favor do aborto. Eu sempre penso, como que eu mudei de ideia? Se eu mudei de ideia e descobri que eu estava errado, por que eu não posso levar isso para uma outra pessoa? Entende? Essa para mim é a principal ferramenta. Assim. A desarticulação da retórica não é retórica. Então, e há 2 pontos aí, agora vindo da sua fala, que eu quero comentar. A primeira é que se você está pensando, de fato, quando você discute a questão do aborto, em defender uma vida que vai correr risco, por exemplo, que aquela pessoa não considera, talvez se ela engravide, ela pode pensar na opção do aborto, ou claro, se o ativismo dela obter sucesso e for aprovada, muitas pessoas vão morrer, não vale a pena você ter calma para discutir com a pessoa, claro, e alcançá-la como um ser humano e não como um adversário, afinal você está salvando vidas. Então é uma reflexão que vale a pena. E a segunda é aquilo que a gente comentou antes, agora na entrevista, sobre o fato de que se debate sobre o aborto como se fosse um aspecto ideológico. Você tem uma camisa, eu tenho outra camisa e cada um defende o seu. Ambos têm o direito de defender suas posições e aí a gente dá um jeito de viver em conjunto com uma solução que agrade mais ou menos aos dois. Quando, na verdade, se trata de um princípio que ele tem que ser universal para que haja ordem na sociedade e, inclusive, é algo que nos define como seres humanos ou não, ou pelo menos como humanizados ou não, né? Eu achei bastante interessante toda essa discussão também, mas eu fiquei até com um peso na consciência por estar falando só das coisas que estão na introdução, de tão denso que é o livro, honestamente. Foi um livro assim, eu peguei para ler, eu comecei a ler, eu não parei mais. Eu acho que eu devo ter lido 70% no primeiro sprint, parei para tomar uma água e voltei para terminar o livro. Mas ele não é um livro também trivial, né? Você está fazendo argumentos ali muito consistentes, às vezes a pessoa vai precisar parar para dar uma mastigada, principalmente se não é algo que ela antes tivesse refletido ou com que ela não concorde, ela precisa entender o seu argumento. Como você está falando, você está usando da razão ali, então talvez algumas pessoas pela primeira vez terão que fazer uso da ferramenta. Brincadeira, viu, pessoal? Mas eu queria discutir um desses argumentos para a gente não ter uma discussão inteira sobre um livro em que você faz argumentações e eu não citar os argumentos. E você, um dos argumentos que eu acho que é interessante e que popula muito o debate é o que eu já citei mesmo, de que pode, por exemplo, estabelecer na solução que vai agradar as duas pessoas, os dois lados do debate, que você pode, por exemplo, estabelecer um prazo para o aborto. 3 meses, por exemplo. Não, porque aí tem uma fase de desenvolvimento do ser dentro do útero que aí não é um conflito tão grave. E você fala que isso é fundamentalmente errado. Por quê? Olha, a gente tem uma ideia, quando a gente fala do aborto, todo o debate público, ele parte de uma ideia equivocada no meu entendimento, e é isso que o meu livro está tentando mostrar, que a linguagem do debate público do aborto precisa ser fundamentada em experiências reais. Quando a gente fala do aborto, a gente tem a impressão de que está envolvido no aborto uma mulher como uma entidade biológica e jurídica e uma coisa chamada embrião como uma entidade que talvez goze ou não sujeito de direito, merecedora de respeito moral e de proteção legal. Então, o núcleo do problema principal é você despersonalizar a relação
mulher, gravidez, né, sua maternidade e embrião. Então você precisa arrancar, tirar esse núcleo, né, e pensar mulher tomando decisão, entidade biológica que a gente não sabe muito bem o que é. Mas a experiência humana de gravidez não é assim. A experiência humana de gravidez, ela não é uma experiência biológica, ela é biológica, obviamente, mas ela não é na experiência pessoal primeira biológica, porque a biologia é uma ciência que categoriza a realidade para explicar as relações biológicas, os fenômenos biológicos. Mas a primeira experiência que nós temos de mundo não é... Eu não olho para mim, eu não olho para a minha autopercepção, a relação que eu tenho com os meus filhos, com os meus amigos, com o mundo, com a experiência de uma categoria biológica. Eu olho a experiência como um ser humano, como uma pessoa que participou, que comungou junto com a minha esposa, com a minha mulher, que não é uma entidade biológica. Outra identidade. É outra identidade. Comungamos uma relação para a vida. Então, a gente tem que pensar, isso é muito, para mim, muito importante, que a relação, que o tema do aborto, é que eu não trato isso no meu livro com tanta profundidade, porque não dá tempo, né? É uma questão puramente didática, obviamente. Que a relação, o problema do aborto é um problema que está ligado à sexualidade. E a sexualidade é a experiência humana. O problema do aborto é um problema cujo vínculo fundamental é o que significa a relação sexual entre homem e mulher. Porque não é uma relação só, embora é uma relação de desejo sexual, obviamente, de prazer efetivo sexual, mas ela não se limita a isso. Ela também traz toda a ideia de que a vida é uma vida que, né, assim, eu preciso, percebe? Contribuir com a existência, viver como seres humanos, é ter vivido a experiência da relação sexual homem e mulher. Então, quando a gente fala do aborto, é um perigo tirar o aborto da experiência sexual humana. E nós, né, nosso corpo, a experiência que eu tenho de mim mesmo, é uma experiência pessoal. Eu chamo de experiência antropológica no livro. É uma palavra chata, conceito antropológico. E o conceito antropológico, para mim, fundamental, cara, é que eu não sou uma consciência. Isso vai causar, eu sei que causa um certo desconforto quando a gente debate. A gente tem uma ideia absolutamente equivocada do que significa ser pessoa. Pessoa é ter uma consciência num corpo, como se fossem duas entidades distintas. O desenvolvimento da consciência e da autoconsciência, ela opera biologicamente num processo. Esse processo ele tem mais ou menos 3 meses. Então, o desenvolvimento do neural demora mais ou menos 3 meses efetivamente. E para surgir a percepção de dor, e o meu corpo ter percepção, eu preciso desenvolver o sistema nervoso. Mas o que eu estou presumindo aí? Eu estou presumindo que a percepção, percebe? Ela é o determinante de uma pessoa. Depois a consciência, o determinante de uma pessoa, e depois a autoconsciência da maturidade. O que eu faço é justamente o contrário. Na verdade, primeiro, a minha percepção primeira de mundo é ser corpo. Então, ser humano não é ter corpo, é ser corpo. Nós somos um ser literalmente encarnado num corpo. E não porque tem uma consciência que encarnou. É o conjunto da obra. Claro, é a unidade, é a síntese. E eu só tenho a minha consciência do jeito que ela é, porque eu sou primeiro um corpo configurado dessa maneira. Então, eu só posso desenvolver, até no meu livro eu falo bastante disso, eu uso como exemplo o meu piano, né? Eu só posso ter som de piano, ou seja, o som que emerge do piano, porque eu tenho um corpo que se configura como piano. Eu só posso ter consciência porque eu tenho um corpo que se configura para a consciência. E não o contrário. Percebe? Não é o piano e o som. Não é o corpo e a consciência. É o piano e o som que emerge. E o som que emerge, né, um som, por exemplo, uma sinfonia, uma música de Bob Dylan, Nick Cave, sei lá, né,
O som que emerge de um instrumento, ele é o som que não é distinto do instrumento. Ele tem uma relação profunda com o instrumento. Nosso corpo é assim. A nossa consciência, a nossa percepção tem uma relação profunda com o nosso corpo. Profunda mesmo, de ser enraizada. Então, eu não preciso de 3 meses. Um embrião que acabou de ser concebido, ele já contém toda a condição, toda a configuração e nem a possibilidade de ser uma pessoa. Não é uma questão potencial. Não é uma questão potencial. Eu até critico esse conceito de potência. É uma questão de estar nele contido a configuração de uma pessoa. É por isso que ele tem consciência. Ué, ele não é pessoa porque está consciente. Ele é consciente porque é pessoa. E ser pessoa é ter corpo. Corpo de pessoa. Que dependeu de uma relação interpessoal. Que dependeu de relações entre pessoas. Portanto, quando eu nasci de uma pessoa. Eu nasci de um útero, né? Uma incubadora. De uma incubadora. É minha mãe. É uma relação afetiva. Percebe? E essa relação ela é primordial, ela é originária de toda a relação humana. A minha mãe dependeu da relação com meu pai. Percebe que eu comecei a diferenciar entidades. Pai, mãe, filho. Percebe? Começou um processo de diferenciação. No processo puramente biológico de categorização, nós somos todas entidades biológicas. Amontoado de célula, útero, toda categoria biológica. E esse próprio termo amontoado de células é uma grande estupidez, porque você e eu não deixamos de ser um amontoado de células. Um amontoadão. Exatamente, eu só tenho mais células hoje, mas eu continuo sendo um amontoado. O princípio que ordena essas células, o elemento que ordena essas células, o princípio ordenador, falo bastante disso no começo do meu livro, ele é um princípio pessoal, antropológico, que o embrião já tem. No momento da concepção, no momento. Quando existe. Não tem mágica. Vai acontecer quando? Vai acontecer... Porque aí você cai no problema do Canadá, que você bem mencionou. Porque o problema do Canadá é um problema assim. O sujeito de direito não é o embrião, o feto. O sujeito de direito é o ser nascido. Então você criou um problema jurídico, uma mera terminologia jurídica, que é dar direito. Então, uma comunidade de direito, né, uma comunidade que tem poder de declarar quem tem direito ou não, concluíram que só é direito, só é reconhecido como direito aquele que é ser nascido. Mas o que eu determino, o que eu trabalho no meu livro é que eu não posso determinar o direito por uma comunhão de uma assembleia que você tem direito, você não tem direito. Na verdade, o direito é um valor inerente às pessoas. As pessoas... Nós temos direito em nós por sermos pessoas. Né? Então, o direito é uma propriedade do ser pessoal. Né? Interessante. Então, Felizmente, o nosso tempo está acabando. Mas eu não posso deixar de novo de recomendar o livro. Pessoal, comprem um livro, leiam um livro com atenção. Quem sabe vocês não têm mais dúvidas, vocês mandam para a gente faz uma parte 2 só com dúvidas do público, porque de fato é um livro excelente. Ele trabalha de maneira muito ampla, né? Então, isso aqui a gente falou um argumento só, já deu um tempo aí de conversa bastante, a gente já citou outros pontos. Se eu quisesse expandir de novo a conversa dava, mas você ainda fala, por exemplo, dessa interferência das organizações abortistas, pró-abortos aqui no Brasil. Você fala do trabalho do ponto de vista da argumentação que elas têm. Então há um trabalho também, um certo mapeamento aí do que está acontecendo. E é um livro que eu recomendo. E eu, de fato, acho importante que, como eu falei, a minha percepção é que, de fato, há uma falta de educação em relação ao tema do aborto, né? Mas, antes da gente encerrar, como é tradição aqui do nosso programa, inclusive é o título do programa, eu queria pedir para você, considerando que todos os brasileiros estamos no mesmo barco, tanto como você disse, o meu adversário político, que entende que o aborto precisa ser aprovado, né, descriminalizado, tanto a pessoa que é completamente contra o aborto, elas estão no mesmo barco. Para essas pessoas, qual seria o seu aviso aos navegantes? Meu aviso aos navegantes é despolitize certos âmbitos da vida. Então, aliás, o barco é uma imagem do Platão. Né? Aquele que está no comando do barco, ele tem que garantir que a vida no barco seja uma vida que não se preocupe com o poder do barco, mas com o destino do barco. E garanta que as pessoas que convivam no barco convivam não com rivalidades, convivam reconhecendo que elas são frágeis, que
que elas são singulares, que elas são pessoas e que descarrilar para rivalidades só tem um destino, o náufrago. Então, naufragar é não responsabilidade só do comandante, mas é uma responsabilidade de todos nós. Né? Então é isso que eu diria. Bom, foi um prazer, Francisco. Muito obrigado por estar aqui no programa.